Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada aluno que está a iniciar essa nova disciplina da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro, que será o seu professor nestas AVAs em que nós vamos apresentar a disciplina Panorama da Bíblia. Essa é uma disciplina que foi elaborada por mim, porque ela não é muito comum nas escolas teológicas. Normalmente se fala sobre esse assunto que nós vamos abordar nessa disciplina através de duas disciplinas, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas está aí também o nosso lema, o lema da Logos, para que vocês se lembrem, né? E nós não vamos ficar repetindo várias vezes, mas vocês verão nas avas esse lema para se lembrar, né? O lema é: Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Então não se esqueça desse lema, guarde-o, se possível saiba-o de cor. Mas esta é a primeira parte de nossa aula. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Essa primeira parte nós vamos abordar mais especificamente a questão do que é o panorama da Bíblia como uma disciplina. Então essa é a primeira parte da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e também a primeira parte da aula 1. Vocês já começaram a observar, nós começamos a mostrar uma bibliografia, que são alguns livros que você poderá anotar. Se quiser, depois pare nessa parte, anote. Está aí Panorama do Novo Testamento, Panorama do Velho Testamento, Geografia Histórica do Mundo Bíblico, Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, E a Bíblia Tinha Razão, A História dos Judeus, de Flávio Joséfo. São alguns materiais que nós colocamos para vocês como materiais que são complementares. Nenhum desses é obrigatório. Então, se você quiser adquiri-los ou procurar eles, de repente até com seu assessor, nós temos alguns em arquivo de PDF, ou então você pode procurar isso na internet. Eles serão muito úteis se você puder, porque essa disciplina aborda exatamente esses assuntos. Algumas academias teológicas que abordam separadamente em disciplinas, mas isso dependeria de um outro tipo de histórico, né, com a abordagem um pouco diferente daquela que nós estamos propondo aqui na Logos, que tem um propósito mais ministerial. Essa é uma disciplina da área da teologia bíblica, né? Então a teologia é dividida em várias partes, né? A teologia é a matéria geral e nós temos então partes que são divisões dessa matéria, né? Então nós temos, por exemplo, a teologia sistemática. Vocês já devem ter tido ou estão tendo, né, uma primeira disciplina que nós temos na Logos, que é a introdução à Bíblia, né? Que nós tratamos da introdução à teologia e tratamos também da bibliologia, que é uma doutrina, né? Uma das 10 doutrinas da teologia sistemática, das principais. Agora nós vamos tratar da teologia bíblica, é um outro ramo, e essa disciplina em especial foi um trabalho que eu fiz para unir duas disciplinas que normalmente são apresentadas nas academias teológicas, que é o panorama do Velho Testamento e o panorama do Novo Testamento. Então é uma junção, obviamente, é um panorama mesmo, né, de toda a Bíblia, mas porque é uma visão que eu apresento no sentido de que
o aluno de teologia, ele deve ter uma visão panorâmica da Bíblia rapidamente para poder depois seguir em frente e não ter erros absurdos. Por exemplo, alguém acha que Moisés viveu antes de Abraão ou que Abraão viveu no tempo de Jesus. São coisas absurdas, né? Então a pessoa tem que ter uma noção, ou achar que Israel é aqui na África e não lá no Oriente Médio, né? Ou que em outro lugar, coisas assim que às vezes apenas uma abordagem rápida nós tiramos. E nós vamos usar durante todo este tempo, nós vamos usar um sistema que é um sistema de uma cronologia com uma linha de tempo. Então eu vou pedir para você, nós vamos explicar isso com calma, mas que você, durante essas avas que você irá ouvir do panorama da Bíblia, que você, se possível, tenha um papel e uma lapiseira, uma caneta, para poder ir desenhando uma linha de tempo para que você possa ir guardando, e você vai ver isso também durante esses avas, e nós queríamos que você fosse guardando isso. Nós vamos mostrar isso nos avas e nós vamos explicando, mas eu queria que você pudesse estar a pensar, estar sempre com um papel e algo a escrever para você ir guardando. Essa disciplina não é comum nas faculdades teológicas e, como eu disse, foi construída por mim, professor Marco Faleiro, e considerando a necessidade daquilo que eu já falei com vocês, que é o Isagoge, né? Que são as disciplinas iniciais para se entrar no mundo da teologia. A teologia bíblica tem várias disciplinas, divisões da Bíblia, na verdade, né? As divisões maiores nós já falamos, panorama do Velho Testamento, panorama do Novo Testamento. E temos outras divisões menores. Nós temos divisões menores como, por exemplo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, você pode dividir eles em partes. Nós vamos pensar nas divisões não dos judeus, mas dos evangélicos, né, que somos nós. Então, no Velho Testamento é o Pentateuco, que é a lei, ou como os judeus chamam, Torá, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Isso poderia ser uma disciplina para tratar de cada assunto dentro da teologia bíblica. Ou, no Novo Testamento, evangelhos, o livro histórico que é Atos, as cartas de Paulo, ou epístolas de Paulo, paulinas, as cartas gerais ou epístolas gerais, e que epístolas e cartas gerais, cartas e epístolas, basicamente a mesma coisa o nome, e Apocalipse. São 5 divisões e cada um poderia ser uma disciplina separada, assim como, no caso específico dos evangelhos, muitos dividem evangelhos sinópticos e João. Os sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, porque basicamente é a ideia de que Mateus e Lucas foi escrito baseado em Marcos, que seria o mais antigo. Também nós poderíamos ter disciplinas na teologia bíblica que seriam os livros. Então, Efésios, Coríntios, Romanos, Gênesis, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, cada um poderia ser uma disciplina. E nós buscaremos na Logos oferecer disciplinas complementares. Então, fique atento, porque pode ser que seja oferecida uma disciplina específica da área da teologia bíblica, né, que seria estudo específico de um livro ou de uma divisão da Bíblia. O professor vai apresentar a você, se não for eu, mas se for outro que está utilizando essa AVA, né, ele vai apresentar um plano avaliativo que vai envolver aquilo que a Logos tem, que é o AC1, o AC2, o AC3 e a prova, né? Então são as atividades complementares, né, que pode ser o trabalho em grupo, o trabalho individual e também uma resenha ou uma leitura, alguma coisa que o professor orientar ou ele mesmo decidir através de participação, alguma coisa assim. E a prova, né? Mas isso você verá no seu plano avaliativo. Faça seus trabalhos, se organizando e, por favor, não deixe tudo para a última hora. Tem muitos alunos que vão deixando, e aí quando chega a última hora eles resolvem fazer. E normalmente o diabo, porque nós estamos num ambiente espiritual. Aqui é uma escola, sim, mas nós não estamos esquecendo
que nós somos seres espirituais e de que o estudo da Bíblia, que o estudo teológico tem uma ação espiritual. Inclusive o inimigo vai fazer de tudo para você desistir, para você achar que é difícil. E aí alguém vai falar assim, não poderia ser mais fácil, professor? Não, você está no ensino superior de teologia, né? E nós queremos ser uma academia de excelência. Vamos tentar fazer da forma mais, vamos dizer assim, contextualizada com a realidade angolana, mas isso não significa que nós vamos facilitar a ponto de que fique algo que não é de excelência. E aí, muitas vezes, quando você deixa para a última hora, na última hora vem o inimigo, coloca uma situação, você fica doente, alguém fica doente, acontece alguma coisa, e aí você diz assim, tá vendo, professor, eu não consegui, porque eu fiquei doente, porque aconteceu isso, aconteceu... Não, você não conseguiu fazer porque você não se organizou, porque houve tempo. Eventualmente, pode de fato acontecer situações, até mesmo na situação social do país, ou na própria academia, e às vezes até na sua vida, na sua família, ou na sua igreja, que podem sim acarretar dificuldades se você não conseguir fazer por algum motivo. E isso, para isso você tem a justificativa, né? Mas, por favor, não deixe que a sua desorganização ou você não se organizar faça com que você não consiga fazer um trabalho, ler, estudar, não se preparar para a prova. Tem pessoas que chegam na prova e falam, não dá tempo, professor, é em cima. Não, não é em cima. Desde o momento que você começou a disciplina, você já tem que começar a estudar para a prova. Você tem que ir estudando, não pode deixar para o último momento. Então guarde essa palavra, uma palavra não só para o panorama da Bíblia, mas para todas as disciplinas da Logos. É lógico que eu estou aqui a abordar alguns assuntos que nós provavelmente e outros professores não vão abordar nas suas disciplinas, mas agora são disciplinas iniciais, então nós temos que chamar a atenção bastante a alguns detalhes, porque você está se organizando, alguns de vocês estão entrando agora no ensino superior, outros já fizeram curso superior até em outras matérias da ciência humana, já estão até mais acostumados, já estão até bem organizados para isso, mas alguns de vocês não. Né? Então todos devem se organizar e devem saber, você não está na escola dominical lá da sua igreja, não. Aqui é uma academia teológica de ensino superior, em que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que estudar, que você vai ter que fazer trabalhos, provas, talvez em algum momento você vai ter que se sacrificar, vai ter que deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Isso é normal, isso faz parte de quem quer crescer. O livro ou fascículo, o texto é determinado pelo professor, para isso você olha o plano avaliativo. Pode ser que um professor determine alguma coisa e em outro ano seja outra coisa. Então não fique pensando, vou olhar o ano passado para ver como é que foi. Não, cada ano é desenvolvido conforme a realidade daquele ano e conforme o professor, né? Então tudo isso eu deixo como uma palavra introdutória do panorama da Bíblia, que é uma disciplina da teologia bíblica, certo? Vocês inclusive vão ter mais o panorama do Novo Testamento, do Velho Testamento, mas isso está sendo programado para mais para frente. Mas agora, se dedique completamente a isso com a linha do tempo, conforme nós vamos mostrar nas próximas partes, nas abas que nós teremos. Amém? Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, meu nome completo é Marco Antônio de Castro Faleiro, e eu não sou Marcos com S, sou Marco sem S, no singular, tá? Para quando você fazer um trabalho que for meu. Deus lhe abençoe, nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia, desenvolvendo o panorama da Bíblia. E falando algo que eu sempre gosto de falar, seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.